Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, para ler e ouvir e receber a Tua palavra, como fonte de vida, de orientação e de libertação. Libertação dos pensamentos que nos prendem ao passado, dos temores do presente e das incertezas, das preocupações do futuro, para que forme em nós a mente de Cristo, renovada e transformada pela Tua palavra, para que possamos experimentar agora a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, abençoe a todos que nos ouvem, aos internautas, Pai. Que o Senhor venha falar com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar no nome de Jesus. Nos dias de hoje, muitas pessoas vivem sem esperança. Seus afazeres diários são robotizados. Eles levam a vida sem um propósito definido. Não têm sonhos, não têm planos. Os anos vão passando e a vida vai ficando cada dia mais difícil. A vida vai ficando cada dia mais chata. Os obstáculos que surgem ano a ano, problemas não resolvidos, perdas de pessoas que muitas vezes nos alcançam, aquelas pessoas que nós gostamos tanto, às vezes há perdas. Às vezes aquele casamento que não está abençoado por Deus. A vida vai passando, o casal vai ficando e a vida vai se tornando monótona, vazia, fria. A roda viva da vida. Tem a roda viva, né? Que vai passando, vai levando. Mas não foi isso que Deus planejou. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Tudo tem seu tempo, tudo tem um propósito. Dentro desse propósito de Deus, está incluídas as nossas vidas. Deus tem um propósito, tem um plano para as nossas vidas. Lá em Jeremias 29:11, Deus fala assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Planos de dar-lhe uma esperança e um futuro. Portanto, essa noite eu queria refletir com você acerca de quem quer viver os planos de Deus. Quem quer viver os planos de Deus? Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo 15. Êxodo 15, do versículo 22 ao 27. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar no nosso telão. A partir do versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. E saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore.
Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, que se acamparam junto às águas. Amém? Nós vamos observar nesse contexto de libertação, da libertação do povo de Israel, da libertação do povo escolhido de Deus, da libertação do povo hebreu, algumas atitudes. Os hebreus, eles só conheciam o Senhor de ouvir falar. Os longos anos de vida de servidão lá no Egito, o trabalho duro, destruíram Israel como nação e distanciaram esse povo de Deus. As novas gerações que foram surgindo mal ouviam falar desse Deus. Foram 400 anos de escravidão, 400 anos de servidão. E ali em Êxodo 13, 17, diz assim, que quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Observe uma coisa nesse texto. Deus não enviou o povo pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto. Por quê? Porque aquele povo precisava o quê? Ser treinado, porque ele sabia que se ele enviasse o povo no caminho mais curto, o povo ia se corromper, o povo ia querer voltar, o povo não iria querer lutar com tantas nações, quantos reis, eles não estavam ainda preparados. Os planos daquele povo era chegar rapidinho. Ali na Terra Prometida, aproximadamente, eles levariam 30 dias para chegar ali. Mas o faraó, inconformado, apesar dele ter sofrido as 10 pragas do Egito, apesar de ter perdido seu filho, apesar de tanta vassalação que Deus fez no Egito com sinais de poder, de graça, ensinando aquele povo que ele sim era o Deus Todo-Poderoso, não o Deus dos egípcios, das nações, mas ele. Apesar de tudo isso, ele saiu em encalço dos israelitas. Ele saiu atrás com o exército dele poderoso. Para o quê? Para trazer eles de volta. Porque ele queria usar daquela mão de obra escrava de novo, como iria ficar aquela nação sem a mão de obra escrava por tantos anos. E nessa perseguição, o povo hebreu, o povo de Israel, se encontrou numa aparente armadilha. Aparente armadilha. Porque tudo para eles parecia sem saída. Você já teve um pensamento assim na tua vida, parece que não tem saída. De um lado, eles olhavam e viam que eles tinham duas opções. Ou eles se entregavam de novo a Faraó, ou eles atravessaram o Mar Vermelho a nado. Já pensou? Eles não tinham opção. E ali, após a libertação, eles começaram o quê? A murmurar, a se queixar, a lamentar.
a se arrepender de ter saído do Egito. Mas apesar de tudo isso, Moisés abriu as águas do Mar Vermelho. E aquele povo passou a pés enxutos. Vamos ver aqui em Êxodo 14, versículo 16. Deus diz assim: e tu, levante o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Porém, o exército de Faraó continuou na perseguição. O mar se abriu, o povo começou a passar e o exército foi atrás. E aqui em Êxodo 14, 28 diz assim: e voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Nenhum deles. Todos pereceram, todos morreram. Por quê? Porque esse é o Senhor que aquele povo precisava confiar. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que nós precisamos confiar. Que mesmo que o inimigo vier atrás de nós, ele diz que por um caminho ele vem, mas por 7 ele sai da nossa presença. Porque é um Deus poderoso. E aí aquele povo, em Êxodo 14, 31, diz assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu e confiou no Senhor. O povo temeu e confiou. E Moisés fez um cântico muito bonito, que depois você pode ler. E Miriam, irmã de Moisés, com as mulheres começou a cantar e a louvar ao Senhor. Lá em Êxodo 15, 21, ela começou a dizer: cante ao Senhor, pois triunfou, gloriosamente lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O inimigo derrotado na frente do povo. O sonho deles agora realizado, um povo livre, um povo que passou pelo mar. Porém, a história não termina aqui. E aí nós vamos voltar para o nosso texto. Lá no versículo 15, 22, vai dizer que fez Moisés, depois disso, Moisés fez o povo partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. O deserto de Sur também é chamado de Cádiz, o deserto de Sur é o deserto do Sinai. Então ele fez o povo e eles caminharam 3 dias e não acharam água. Olha, eu queria que você me acompanhasse aqui nos verbos. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. Saíram para o deserto de Sur e caminharam 3 dias. Partir, sair, caminhar. São verbos do quê? De ação. Então, isso sugere que os planos de Deus para a nossa vida tem que ter o quê? Ação. Não é um plano que você fica sentado esperando. É um plano que sugere ação, porque fé é ação. Fé é agir. E quando nós caminhamos com Deus, meu irmão, a primeira coisa que você precisa aprender é que se você não sair da zona de conforto, você não está caminhando com Deus. De jeito nenhum. A primeira coisa que você tem que aprender quando você serve a Deus é que Ele te tira da zona do seu conforto. Enquanto você estiver no conforto, nenhum plano de Deus está sendo realizado na tua vida. Enquanto você estiver lá na tua casa, com preguiça, com sono, com cansaço, com tanta coisa. Enquanto você estiver ali naquele marasmo, deixando a vida te levar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai morrer no deserto. Porque Deus, Ele manda a gente caminhar de fé em fé.
de glória em glória. E isso é uma coisa que nós temos que aprender. Deus guiava o povo dele no deserto. Ele não deixava o povo sair pelo deserto à toa, sem saber para onde vai. Em Êxodo 13, 21, diz que durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Deus guia você no plano que Ele tem para a sua vida. Mas para você receber desse plano, você tem que sair da sua zona de conforto. O povo não se movia. Se a nuvem não se movesse, o povo não se movia. Mas se a nuvem andava, o povo andava. E a nuvem guiou esse povo 3 dias. Aqui diz no texto, 3 dias. Eles caminharam debaixo da nuvem e a nuvem parou em cima das águas de Mara. Mas por que Deus faria isso com o povo? Por que Deus iria guiar aquele povo 3 dias para eles chegarem às águas de Mara? As águas de Mara era um poço cavado na rocha. Era um poço que ali tinha água, que as pessoas passavam no deserto e paravam ali para tomar daquela água. Por que Deus faria isso? Lá em Eclesiastes diz que tudo há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada, aliás, nem cai um cabelo, um fio da sua cabeça, se Ele não autorizar, se Ele não deixar. Então tudo tem um propósito. Aquela nuvem parou ali com algum propósito para aquele povo. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Mas logo ali na frente nós vamos entender se nós caminharmos, se não pararmos, se não morrermos no deserto. Deus não se engana. A multidão, que era aquelas pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas, você já pensou em 2 milhões de pessoas saindo de uma nação? A Bíblia diz que eram cerca de 600 mil homens, fora mulheres, fora as crianças, que saíram, partiram do Egito. Entraram no deserto, chegaram ali. Por quê? 3 dias sem água. Por que Deus nos leva a desertos em nossa vida? Por que será? Desertos que muitas vezes a gente não pode entender. No plano de Deus há águas amargas. E aí no verso 23 ele diz assim: afinal chegaram a Mara. Chegaram. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Então, se você estiver num filme e puder ver a cena daquele povo caminhando no deserto, a temperatura aproximadamente, durante o dia é 47 graus, à noite menos 9 graus. E eles caminhavam com uma nuvem, uma sombra. E à noite, no frio, tinha o quê? Uma coluna de fogo. E ali pararam, naquele poço escavado. E aí eles param ali e falam: glória a Deus, chegamos. Vamos tomar água. E aí você põe a água na boca e vê que a água é amarga e cospe água. E no versículo número 24 diz assim: e daí o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Essa é a segunda grande lição. Quem quer viver os sonhos de Deus, em primeiro lugar, você tem que sair da sua zona de conforto. Está muito confortável. E em segundo lugar, quem quer viver os sonhos de Deus, fique longe das murmurações. E o povo murmurou.
É fácil se queixar, não é? Nós provavelmente não percebemos quantas vezes por dia você murmura. Você já prestou atenção? Quantas vezes por dia você murmura? Creio que é uma das coisas mais difíceis para superar na vida. É o quê? A murmuração. Tinha um desenho que tinha o Hard, né? Era o leão e o lobo, a hiena. E a hiena dizia, ó vida, ó azar, sempre. Ó vida. Se estava bom, era ó vida, ó azar, né? A murmuração, se você prestar atenção, ela faz mal para quem fala. Quando você murmura, faz mal para você. Não é? Porque você já está trazendo a existência na tua vida o que você está reclamando. Você já está trazendo fisicamente no seu corpo, na sua mente. E a murmuração também faz mal para aquele que está do seu lado ouvindo. Não é? Principalmente as mulheres têm uma tendência maior de murmurar, não tem não? A Bíblia diz que a mulher rixosa, aquela que murmura o tempo inteiro, o homem prefere morar onde? No telhado. Mas a murmuração não vai mudar a realidade ao seu redor. Você pode entender isso? Que tudo que você falar, murmurar, reclamar, queixar, muda o seu discurso, muda a realidade ao seu redor? Não muda. Por quê? Porque o murmurador semeia sempre mais murmuração. E aí ele vai te falar assim, olha, se você falar para ele, não, meu irmão, não é assim, não, crê em Deus, ele falar assim para você, ele vai te responder, não, eu sou realista, eu vejo a verdade. Não é não? Sou realista. Você é sonhador. Você não está vendo a realidade da vida, da minha situação, mas eu sou realista. Então a murmuração é um negócio muito perigoso. Pode danificar, destruir seu relacionamento com Deus. É a primeira coisa que destrói. Destrói seu relacionamento com as outras pessoas à sua volta. E até mesmo seu relacionamento com você mesmo, porque nem você se aguenta mais de tanto que você reclama. Não é? Murmurar é um sinal de insatisfação, impaciência, ingratidão, ansiedade e falta de fé em Deus. Desacreditar das coisas que você não obtém te faz murmurar. Então, aquilo que eu não tenho, que eu quero, e não tenho, que eu faço? Murmuro. Fico que nem uma criancinha. Eu quero, eu quero, eu quero. O pai não dá, o que ela faz? Birra, não fica? Birrenta. É assim que você fica, birrento. Por quê? Porque Deus não te deu aquilo que você queria. Por quê? Porque a murmuração semeia dentro de você a ingratidão. Aí você começa a olhar não aquilo que você tem, mas só aquilo que você não tem e que você deseja, mas que você não tem. Então o seu olhar é para onde? Para o horizontal. A murmuração roubou a libertação daquele povo, trazendo a ingratidão. A Bíblia diz lá em Filipenses, façam tudo, sem queixa nem discussão. É um comando bem claro. É algo que você tem que fazer para você mesmo. Façam tudo. Filipenses 2,14. Façam tudo. O que você faz? As mulheres fazem muitas coisas, não fazem? Deus nos deu a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Para o homem não, viu? Não adianta você pedir para o seu marido, apaga a luz, pega o telefone, né? O Gregório sempre fala isso para mim, uma coisa de cada vez. Eles não têm essa visão. Tem que ser uma coisa. O homem é lógico, é aqui, apaga a luz, depois que apagou, aí você faz aquilo. A mulher não, a mulher está o quê? Com o neném no colo, fazendo a mamadeira, atendendo o telefone. Por quê? Porque isso é um dom que Deus nos concedeu, não ao homem, à mulher.
Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil até o seu relacionamento, o seu casamento. É preciso que a gente tenha na memória, né? A palavra de Deus diz assim, traga à memória aquilo que te dá esperança. E a palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua. Não é? Então, quanto mais eu reclamo, mais o quê? Eu vou comer do fruto. Qual é o fruto que eu vou comer? Outra pessoa à minha volta murmurar também, se queixar. Então, aí não fica mais uma pessoa dentro da sua casa, ficam duas. Uma que murmura dela e a outra que murmura dele. Então, virou já uma escassez. Não é? O seu relacionamento dentro da sua casa já virou um deserto. Porque cada um reclama. Judas 1,16 diz, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios interesses, desejos, são cheias de si, e adulam os outros por interesse. Você conhece pessoas assim? Que reclamam e adulam você por interesse? Manipula? Se aproxima de você por alguma coisa? A Bíblia já diz. Sabe aquilo que você ora a Deus e pede? Sim, olha, eu oro a Deus e peço um emprego. E aí Deus te concede aquele emprego. Mas durante o tempo em que você está ali orando a Deus, você já começa a murmurar, falar, acho que não vai dar certo. Deus não está me ouvindo, a porta não está abrindo, os dias vão passando, o emprego não vai chegando. Você vai murmurando. Mas aí Deus, pela misericórdia que Ele tem, pelo amor que Ele tem, Ele abre uma porta para você de emprego e aí você começa a trabalhar cheio de alegria, de graça, agradecendo a Deus, dizendo, ai, que bom, eu estou trabalhando. Passa uma semana, 15 dias, você começa a murmurar porque você está cansado, porque você tem que trabalhar muito, porque você tem que vir para casa, porque o chefe, porque aquele amigo, por quê? E aí quando você vê, você já está amaldiçoando o emprego que você ficou, às vezes, tanto tempo desempregado. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Se eu desejo uma coisa, eu oro e eu peço, eu consigo, Deus me dá a bênção, mas se eu não reconhecer isso todos os dias, aquilo vai virar para mim o quê? Uma maldição. Por quê? Porque o inimigo conseguiu distorcer a bênção de Deus. E isso ele é especialista desde o jardim do Éden, não é? Ele falou lá para a mulher, olha lá que fruto gostoso. Aquela árvore estava lá o tempo inteiro. Eva devia passar lá todo dia, olhar aquela árvore, o fruto. Mas na hora que a serpente chegou e falou, você não viu aquele fruto? Presta atenção nele. Aí eu começo a prestar atenção e começo a desejar o fruto. E aí eu começo a murmurar. E aí eu como do fruto da morte, do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer comigo? Você vai estar bem? Não. Então, diante de dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios, todo dia nós somos desafiados. Hoje você está aqui, Deus te desafiou para estar aqui. Outras pessoas não conseguiram chegar. Pararam no meio do caminho. Não é? Se você está aqui hoje, é porque Deus quer falar com você. E diante de uma dificuldade, diante de um poço de água seca na tua vida, quando você vai e olha e fala que você acha que você chegou, e aí você olha e vê um poço de água seca, o que você tem que fazer? É a segunda coisa a terceira coisa que nós temos que aprender. A primeira é sair da zona de conforto. A segunda é parar de murmurar. E a terceira é, diante de uma dificuldade, eu tenho que fazer o que Moisés fez. Aqui no versículo 15 e 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Moisés, diante daquele povo, daquela murmuração, o que ele fez?
clamou. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas ocultas que você nem imagina. E aí Deus fez o quê? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou o quê? Uma árvore. Olha, espera um pouquinho. Eu oro a Deus, estou lá num poço, sem água, e o Senhor me mostra o quê? Árvore. Que coisa, que plano é esse de Deus? Tem lógica isso? Lógica humana? Eu caminho 3 dias no deserto, Deus me livra de uma escravidão, Deus te livra da escravidão, você começa a andar, falar glória a Deus, minha vida está boa, aí de repente você entra no deserto, aí você clama a Deus por uma coisa, Ele te mostra uma árvore. Você pensou? Ficou pensando o que Moisés pensou nessa hora. Deus mostrou para ele uma árvore. Dentro dele, ele pode ter duvidado, não pode? Humano. As pessoas duvidam, mas ele, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele diz assim, clamou, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas. Tudo o que Deus criou tem um propósito, tem uma razão de ser. Por que que aquela árvore estava ali, naquele lugar? Se você depois entrar na internet e lá pesquisar Águas de Mara, você vai ver um poço cavado, você vai ver algumas árvores que tem ali. Ela existe até hoje, claro que não existe mais água, mas existe o lugar, existe as árvores, existe tudo. É um ponto muito turístico. Hoje quem vai para Israel sempre vai passar ali nas Águas de Mara. Então, essa árvore se chama moringa oleifera. Porque eu fui pesquisar. Eu li uma árvore, jogar na água. Por quê? Que árvore é essa? Essa árvore, já na antiguidade, ela era utilizada como alimento e remédio. Escritos sânscritos a mencionam como planta medicinal e textos hindus fazem referência aos seus usos. Ao seu uso, romano, gregos, egípcios utilizavam essa árvore pelas propriedades terapêuticas para purificar a água. Em Êxodo, ela é uma referência. Os estudiosos, os arqueólogos bíblicos começaram a pesquisar que árvore é essa. E aí eu comecei a pesquisar também dessa árvore. Diz que essa árvore ela é rica em quase todos os nutrientes que uma pessoa precisa. Quando você pega as folhas, hoje existe até na internet para você comprar pílula de moringá oleifera, você pode ver. Ela é boa para várias coisas, várias coisas. E ele diz também que, além disso, eles usavam essa árvore, a USP aqui, de São José do Rio Preto, faz um trabalho com essa árvore no Nordeste também, para colocar em poços para a água ficar potável. A água vira potável. Então, ela é nutritiva, em vitamina A, C, cálcio, ferro. O apelido dessa árvore é árvore milagrosa. Por quê? Porque uma pesquisa descobriu mais uma função dessa árvore. Uma proteína presente em sua semente, quando combinada com areia, é capaz de purificar e clarear a água de maneira mais rápida e barata. Os cientistas fizeram uma análise daquela água de Mara, começaram a pesquisar e eles entenderam que ela era uma água amarga ali naquela rocha, naquele poço, naquele lugar, porque ela é cheia de pedras. As pedras eram cheias de minerais medicinais. E um dos minerais que ali se encontra chama dolomita, que é muito bom para os batimentos cardíacos e principalmente para quem vai fazer longas caminhadas no terreno. O povo hebreu estava viajando. E outro mineral que tem abundância é o magnésio.
Então aquela água tinha magnésio, tinha tantas coisas ali que era para aquele povo beber e ser curado, mas eles não quiseram. Eles reclamaram, a água está amarga, não vou tomar. Aí Deus pega e manda o quê? Moisés põe aqui essa planta, esse arbusto, essa árvore aqui, que a água vai se tornar doce. A água tirou o amargo, se tornou doce, perdeu as propriedades que ela tinha no começo, o propósito que Deus tinha no começo. Então agora nós podemos entender por que Deus deu aquela água para eles tomarem, amarga. Porque aquela água amarga, se você também pesquisar mais, esses minerais, eles agiriam o magnésio no intestino, no estômago daquele povo que viveu tantos anos preso, com condições de higiene completamente precárias, e era uma maneira dele limpar o organismo daquele povo. Então, às vezes, você pensa que aquilo que você está passando é muito forte, é muito ruim, você não quer, você birra, você fica com a cara feia, mas Deus está querendo o quê? Te tratar. E você não está querendo. Você está querendo um caminho mais fácil. Não é? Você não quer ser tratado. Mas o Senhor diz, você está passando por dificuldades, por tribulações, que a graça dele te basta. Porque o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, naquela dificuldade que você tem, que você está passando, naquela aridez, às vezes naquilo que você está pedindo tanto a Deus. Deus não está te ouvindo, parece, mas não é, porque Ele está te tratando. Queira o tratamento de Deus. Enquanto você enfrenta esse tratamento, cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com aquilo, nossa, é difícil demais, eu não consigo. Deus não vai me dar, deixa para lá. Deixa na areia do esquecimento. Birra, não é? Porque se Satanás, ele sabe que ele pode derrotar você na sua mente. É onde ele derrota. Sabe onde é? Na mente. A Bíblia diz que ele envia dardos malignos para a tua mente. E esses dardos malignos vão infiltrando no seu pensamento. E aí você vai ouvindo, presta atenção, nos seus pensamentos, o quê? Você vai tendo um diálogo com você mesmo. Presta atenção. Ah, você não pode. Ah, não posso mesmo. Você responde. Ó, não vai dar certo. Não, não vai dar. Esquece esse sonho. Ih, meu, esse sonho é impossível. É mesmo, não vai dar mais certo. Você começa a dialogar com a serpente. Você pensa que você está dialogando com você, mas são os dardos malignos do diabo na tua mente. E aí você começa a acreditar nele. Por quê? Porque ele começa a falar, olha lá. Sabe que nem Eva? Olha lá a árvore. Aí ele começa a falar, olha lá, Luciel, o problema, hein? Ó, acho que não dá não, hein, Luciel? Não vai dar certo, não. Melhor você caminhar de outro jeito. Desse não vai dar. Stephanie? Não, Stephanie. Quantas coisas você já fez? Você viu se deu certo? Por quê? Porque ele só precisa de uma coisa, te paralisar. Quando ele te paralisa, sabe paralisar? Você para de vir, você para de buscar Deus. Primeira coisa, você para de orar. Pode prestar atenção. Parou de orar, pronto, ele já te paralisou. Aí você começa a murmurar. Aí você não vai mais nos estudos, você não vai mais na igreja, você não vai mais em lugar nenhum. Por quê? Ele já conseguiu, não precisa fazer absolutamente nada. Ele só faz na tua mente. Você imaginou 1 milhão, 2 milhões de pessoas murmurando? Quanta fé negativa eles trouxeram à existência? Já pensou?
A água era água amarga. Mas Deus sempre sabe o que Ele faz. Aí no versículo 26, Deus diz assim, olha. Se ouvires, se, condição, volto a dizer, não há opção. Para você caminhar com Deus, você precisa obedecer. Você precisa ouvir. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios. Porque eu sou o Deus que te sara. Nenhuma enfermidade. Deus estava preparando um check-up. Sabe aquele check-up que você faz? Né? As pessoas fazem check-up. Ele ia fazer só num gole de água. Todo aquele povo. Ia ser curado. Mas eles não quiseram. Por quê? Por que eles não quiseram? Se a nuvem tinha parado lá, se era Deus que guiava. Por que Deus tinha levado eles para aquelas águas amargas? Porque Deus nos prova. Deus nos prova todos os dias. O que estava ali acontecendo aquele povo de Israel era Deus provando a cada um deles. Porque Deus deu-lhe ali estatutos e uma ordenação, e ali, em Mara, Deus provou. Ali, na sua provação, na sua dificuldade aqui, o que você está passando, é aí que o Senhor vai te provar. Aonde está o seu coração? Aonde se encontra sua fé? Você tem fé? Porque Jesus diz, homens de pequena fé. Está passando por provação. Deus, Ele nos prova. Porque Ele só precisa do nosso coração. Mas Ele vai nos provar. Ele vai querer saber o que está aí dentro do seu coração. E Ele só tem uma maneira de te provar, é quando você está no seu limite, na sua capacidade humana, porque enquanto você acha que você resolve tudo com o seu braço forte, você é independente. Você começa a ser independente. E Deus aqui queria provar para esse povo que o povo tinha que ser completamente dependente dele. E não mais da força deles. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado é o homem que suporta a provação. Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado é o homem que suporta. Você suporta a provação? Você suporta a dificuldade? Você suporta? Em Deuteronômio 8, diz assim, 2 e 3, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o deserto. Nesses 40 anos, olha só, 40 anos eles ficaram no deserto. 40 anos. Para os humilhar, os provar, de forma a saber o que estava em seus corações, se manteriam os seus mandamentos ou não. Deus prova o seu coração para saber se você vai obedecer ou se você vai murmurar, reclamar. Para ensinar ao homem que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Muitas vezes nós pedimos que Deus nos trate e nos faça melhor. Porém, quando Deus começa a agir, o que você fala? Eu não quero tomar decisão. Então, eles trocaram a cura por um simples analgésico. Deus queria fazer uma prova, uma obra na vida daquela nação, mas eles ficaram, todo aquele povo, 2 milhões, ficaram todos no deserto, e lá eles morreram no deserto. Eles não conseguiram.
E sabe qual é o mal daquele povo? Foi que eles tinham sido libertos do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Então tem a célebre frase de John Wesley, que ele diz que a conversão tira do mundo, tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Aquele povo tinha sido liberto, mas dentro deles ainda estava quem? O Egito. Então, quando você anda com Deus, mas os seus pensamentos, a sua forma de agir, a sua forma de suportar uma adversidade, está na murmuração, na reclamação, na falta de fé, no comodismo, na zona de conforto, você nunca vai sair do deserto. Você sempre vai estar lá. Deus queria tirar o Egito deles, mas eles não quiseram. Eles falaram, não, nós não queremos esse tratamento. Deus nos liberta através do sangue de Jesus, mas só tira o mundanismo de dentro de nós com o tratamento que Ele faz, que Ele nos submete. Nenhuma disciplina parece ter motivo de alegria, não é? Na hora que você está sendo disciplinado, você fica feliz? Eu não fico, você fica. Mas quando Deus me disciplina, eu falo, Senhor, já me mostra logo que eu quero passar a montanha. Não quero ficar dando volta na montanha, não. Eu sou muito rapidinha nessas coisas. Isso eu aprendi. Quando começa a vir uma tribulação, eu falo, Senhor, me mostra. E oro mais. Você ora 1 hora, tem que orar 2. Se nem 1 hora você ora, e aí? Tá difícil. Um cristão que não ora nem 1 hora por dia, é difícil, gente. Porque quem liberta a palavra. Não é? Então tá difícil. E aí Deus dá os estatutos e os mandamentos. Ele fala, olha, vocês têm que ouvir. Vocês têm que praticar. Pois eu sou o Senhor que os cura. Obedecer te leva aonde? Na terra prometida. Jesus diz que aquele que guarda os mandamentos é aquele que me ama. Você guarda os mandamentos? Você obedece o que Deus manda todos os dias? O propósito de Deus era formar uma nação, a nação de Israel, um povo escolhido, sacerdócio santo. O propósito de Deus era mostrar a glória dele para os planos de Deus. Mas aquele povo, ele não quis. Aquele povo ficou olhando para onde? Ficou olhando para a água, ficou olhando para a areia, ficou olhando para o sol, para o deserto, ficou olhando para tantas coisas. Mas não ficou olhando para onde? Para aquela nuvem, para a nuvem que os protegia de dia e para o fogo que os aquecia à noite. Eles começaram a olhar para tudo isso e de lá eles fizeram a sua morada e eles morreram no deserto. Por isso eles morreram no deserto, porque eles fizeram a morada deles no deserto. Sua morada é no deserto? Você quer viver no deserto? A Bíblia aponta que só 2 tribos chegaram à terra prometida. Eram 12 tribos, 2 só chegaram. A tribo de Josué e a de Caleb. O resto pereceu, lá mesmo no deserto, 40 anos. Olha, e nesse tempo que eles ficaram 40 anos, eles assistiram vários milagres. O maná que veio do céu, as cordonizes que Deus mandou para eles comerem, a roupa que não perecia, a sandália que não estragava. Eles viram tantas coisas, mas eles morreram no deserto. Deus faz tanto na tua vida, não faz? Não fez um monte de coisas já? De milagres, de coisas que você pediu, de coisas que hoje você está aqui.
Mas parece que quando você tem uma tribulação, vem o que é uma amnésia. Você se esquece, você começa a dar poder para o problema, para a sua situação e esquece das maravilhas de Deus. Deus não quer que você viva no deserto. Deus quer que você viva numa terra que mana leite e mel. Você tem planos para a tua vida? Quem tem planos? Quem tem? A Bíblia diz lá em Provérbios 19 e 21 que muitos são os planos do coração do homem. Muitos são os seus planos. Quem tem plano aqui? Não são muitos? Um dia você está com um plano, no outro você já esqueceu daquele plano, já tem outro. E aí você começa um plano, outro plano, outro plano. E não termina nenhum. Você já percebeu isso? Não é? Você não termina nenhum. Você começou um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. Por quê? Deus te responde. Porque muitos são os planos do Senhor. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor na sua vida. Imagina que aquele povo devia ter muitos planos, não tinha? Nossa, quando eu chegar lá na Terra Prometida, já vai ter uma casa. Eu acho que eles já imaginavam tudo. Eles nem imaginavam que eles iam ter que guerrear com vários reis, que foi só Josué que fez isso com o povo. Mas eles tinham muitos planos, mas os planos deles pereceram na areia do deserto. Ficaram ali, enterrados. Um dia eu vi um pastor falar uma coisa que me marcou. Ele falou assim, que o cemitério é o lugar que tem mais planos enterrados. É um lugar onde tem sonhos, mas muitos sonhos que não foram realizados, que as pessoas morrem e os sonhos ficam. Concluindo, o deserto não é a nossa morada, é? Mas muitos morrem nele. Por quê? Você quer morrer no deserto? Então, a primeira coisa que você precisa fazer na tua vida é sair da sua zona de conforto. E quando eu falo zona de conforto, eu também me refiro à sua vida de oração. Você tem vida de oração? Você ora todos os dias ou você está muito cansado para orar? Como que é a sua vida de oração? Tem vida de oração? Ou você acha que você não precisa ter, que você ora 5 minutos, tá bom? Não que uma oração, às vezes, se você fala, Senhor, me ajuda, Ele não vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Mas Ele precisa ter intimidade com você. Ele precisa te conhecer. Ele já te conhece bem, mas você precisa conhecer a Ele. E você só conhece em oração e leitura da palavra. Eu tenho grupos, né? Grupos que eu dou. E eu já sei quando uma pessoa sabe ou não por manusear a Bíblia. Se você sabe, você manuseia a Bíblia de lá para cá, de cá para lá. Se você não tem intimidade, você nem sabe aonde está os livros. Você sabe todos os livros da Bíblia. O que é velho, o que é novo, aonde está, aonde Deus falou. Quais as sementes que Ele colocou no teu coração. Você precisa sair dessa zona de conforto, meu irmão. Porque para muitas coisas você faz. Você acorda de madrugada, você trabalha, não é? Ah, se eu não for trabalhar, eu não ganho. Aí você tem disciplina. Agora, para Deus, você não tem. Você deixa tudo passar na frente. Ah, eu deixo para Deus o que restar do meu dia, ou da minha semana, ou do mês, sei lá de quanto. Então, se você não sair da sua zona de conforto, Deus até vai te abençoar, porque Ele é abençoador, Ele ama, mas você vai viver ali com aquelas migalhas. Uma hora tem, outra hora não tem. Uma hora você está glória a Deus, outra hora você está ó vida, ó azar. Por quê? Porque você não tem vida. Porque a palavra que liberta, a palavra é a vida.
Você vira um murmurador, você só sabe reclamar. Ai, tá difícil. Ai, tá duro. Ai, não estou conseguindo. Estou cansado. Trabalho muito. Tenho muita coisa. Não consigo. Você não quer tomar das águas amargas que Deus está te dando para você mudar. Você quer continuar no mesmo lugar. O mal do Egito nunca vai sair de dentro de você. Por isso você acaba morrendo no deserto. Quando eu digo morrer no deserto, é você, viu? Não é morrer morte física, não. É morte pessoal, morte emocional, morte espiritual. Você olha para uma pessoa que está sempre amarga, está sempre confusa, não sabe para onde vai, está sempre doente, tem um monte de coisa. Não que a gente não possa ter doença, gente. É lógico que nós somos humanos. Eu mesmo já tive pânico, já tive depressão, já tive várias coisas, mas o Senhor me livrou de todas. Todas Ele me livrou. E vou te dizer, não foi fácil. Passei por 8 meses num deserto, num vale morto, mas quem me curou foi Jesus Cristo. Por quê? Eu fiz alguma coisa porque eu sou boa? Não! Só porque eu criei. Eu criei que naquela hora que aquela pessoa me fez uma oração, eu ia ser liberta. E eu fui liberta na hora. Foi um milagre, um sinal de maravilha. Uma árvore caiu, já contei isso aqui para vocês. Uma árvore caiu, Deus fez um sinal de maravilha. Quando eu fui liberta. Foi um sinal de maravilha. E naquela hora que a árvore caiu, que a árvore se rompeu, eu fui liberta. Totalmente. De depressão, de pânico, de tudo isso. Por isso eu sei, quando as pessoas chegam para mim e falam que tem depressão, que tem pânico, eu sei o que elas estão passando, porque eu passei. Eu tenho autoridade para falar isso. Mas quem me curou foi Jesus Cristo. E foi um milagre. Viu? Foi imediato. Naquela hora, naquela oração. Eu não conhecia Deus, conheci naquele dia. Quando depois eu li o texto de Isaías, que diz assim: eu derrubo as nações ante a sua face e te mostro que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, te chama pelo teu nome. Naquela hora Deus estava me chamando pelo meu nome, assim como Ele está te chamando pelo seu nome. Porque Ele quer desterrar as nações, aquilo que levanta contra a tua vida, na tua face, Ele quer te mostrar, Ele quer abrir o mar, Ele quer fazer cair maná do céu, Ele quer te provar, mas você precisa crer. Eu não conhecia Deus, não conhecia nada, era só de boca. Mas naquela hora que a pessoa falou, eu falei, eu duvido que isso vai acontecer. Mas se acontecer, eu vou lá na sua igreja dar um testemunho. E foi isso que aconteceu. Eu levantei, a pessoa orou. Aconteceu. Aconteceu. Porque eu acreditei. Se você está me ouvindo, se você tem pânico, depressão, seja lá o que for. Não é só isso. Se você tem algum mal, alguma coisa que você está passando na sua vida que é difícil, creia no Deus Todo-Poderoso. Creia que Ele é um Deus que te sara, que te cura, que te leva a um lugar de refrigério, de descanso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fala, Ele faz. É isso que você tem que acreditar. Para de pensar em besteira. Para de murmurar da vida. Para de achar que está tudo ruim. Para com isso. Chega, gente. Vamos levantar. Vamos crer que nós somos mesmo cristãos. Que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, que sabe que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, Ele quer trazer vida para você. O maior plano de Deus, lá em Jeremias 29, está escrito assim, porque nós já lemos, eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer você prosperar e não te causar dano, plano de dar a você esperança e futuro. Deus quer te dar esperança e futuro, Ele já te deu quando Ele veio, Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o maior plano de Deus. O plano de dar esperança e futuro se chama Jesus Cristo. Ele veio dar esperança, Ele veio te libertar, Ele veio te curar. Ele está aqui hoje porque Ele diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, no nome dEle Ele vai estar. Ele está aqui hoje, Ele está aí com você, onde você está assistindo. Ele está vindo, Ele está aqui, porque Ele quer tirar o Egito de dentro de você. Ele não quer que você morra. Ele já te libertou. Se você está aqui hoje, é porque Ele já te libertou do império das trevas. Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te tirou do Egito, do deserto, da escravidão. Ele te tirou. Ele te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Não é mais império. Não é mais imposto. É reino. Reino. O rei toma conta. Jesus toma conta de você. Ele que quer te dar um futuro. Das águas de Mara para águas da vida. É das águas de Mara para a água da vida. Quem é a água da vida? Quem quer viver os planos de Deus, meu irmão? Você tem que passar por Jesus para viver os planos de Deus para a tua vida. Você tem que passar por Jesus. E quando você passa por Jesus, você declara, Pai, seja feita a tua vontade. Amém? É essa vontade que você tem que perguntar para Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Sem passar para Jesus, você não chega na terra prometida. Você precisa de Jesus. Se você está no meio do deserto, clame ao Senhor, pergunte a Ele. O que Ele quer que você faça? Sai da sua zona de conforto. Você também que está me ouvindo, sai da sua zona de conforto. Para de ser confortável. Jesus é aquele que te leva a águas de descanso. Davi, ele disse isso. O Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Nada. É isso que você precisa, meu irmão. Entender uma coisa. Jesus já te libertou. Não queira voltar para o jugo da escravidão. Deus te chamou para você ser alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, eu falo com tantas pessoas, e as pessoas estão sempre cansadas. É difícil ver uma pessoa dar um sorriso. Às vezes as pessoas falam para mim, nossa, você sorri tanto. Mas é isso que eu creio, que eu acredito. Amém? Vamos sair dessa noite. Pergunta ao Senhor quais os planos dEle para a sua vida. Você possa dizer, faça, Senhor, a tua vontade. Eu aceito das águas amargas. Eu aceito o seu tratamento na minha vida. Porque eu quero sair dessa terra árida e seca e quero ir para águas da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos nos levantar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Qual é a sua dificuldade, meu irmão? O que você tem que você não consegue fazer? Ou não acredita que você possa fazer? Ou duvida? Ou você está aí pensando em tantas coisas e não está ouvindo a palavra dessa noite? Se você deseja viver os planos de Deus, veja bem o que eu falei. Os planos de Deus na sua vida, você tem que começar pedindo a Deus: Senhor, eu não sei qual é a sua vontade na minha vida.
Mas o Senhor tem um plano, um propósito na minha vida. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar um futuro, para mudar a tua sorte. Mas para que tudo isso aconteça é preciso orar, buscar. É preciso colocar diante de Deus a sua vida. E pedir a Ele, Senhor, mostra o caminho, que onde eu devo andar. Que eu não seja que nem o cavalo ou a mula, que só obedece quando se coloca freios. Aquele povo saiu tão feliz, tão alegre de uma escravidão de tantos anos, 400 anos. Mas na primeira dificuldade que eles tiveram, eles já murmuraram. Na segunda eles murmuraram. E a Bíblia diz que então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Deus estava levando eles para o refrigério, mas logo depois, quando eles partiram, eles já começaram a reclamar de novo. Deus quer te levar para águas de refrigério, para lugar de descanso. Mas para isso você precisa crer que Ele tem poder para destruir tudo o que te impede de entrar no reino dele, que é de amor. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz para nós consagrarmos ao Senhor tudo aquilo que nós desejamos fazer, e o Senhor vai estabelecer os nossos pensamentos. O Senhor vai estabelecer aquilo, ó Deus, que é da tua vontade, não da nossa, Pai. Por isso, nessa noite, Senhor, nós não queremos ficar andando no deserto, Pai. Nós queremos sair do deserto para a terra prometida. Nós queremos olhar, Senhor, para cima, para o alto, onde o Senhor está sentado. E não olhar, Senhor, para o deserto, para as dificuldades, Pai. Nós queremos olhar para Ti, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa sobre todos nós. Coloca a Tua mão poderosa sobre os internautas que estão nos ouvindo agora, nessa hora, Pai. Coloca a Tua mão poderosa destruindo toda a obra das trevas, destruindo tudo aquilo que vem contra, Senhor, a tua palavra, Pai. Nós queremos viver, Pai, viver uma vida plena, a vida que o Senhor nos deu através do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Pai. E nós não temos outro caminho a seguir a não ser esse, Senhor. Que o nosso coração, Pai, que a nossa mente possa ser protegida, Pai. Possa ser, Senhor, uma mente, Senhor, de Cristo. Que nós possamos ser o bom perfume, Pai. Que nós possamos ser o sal, a luz, aonde nós formos, Pai, para levarmos a esperança, um futuro. Porque o plano maior do Senhor para nós, Pai, é a salvação das vidas, através do seu Filho Jesus Cristo. Oh Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós recebemos a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós bebemos da Tua água para nunca mais ter sede, Pai. Das águas da vida que vem sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esta palavra seja, meu irmão, na tua vida, um divisor de águas, que você possa reconhecer quem é o autor da vida na sua vida, é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Novamente eu vou fazer aquela pergunta. Quem está feliz aqui? Amém? Amém? Nada de água amarga, não é verdade?
Mas se for a necessidade para que nós possamos estar limpos, é por isso que nós vamos passar. Eu queria novamente orar pela vovó Odilva. Eu não sei como está lá no hospital, mas também, se você lembrar de alguém que está passando por uma dificuldade, eu gostaria novamente de fazer essa oração. Eu gostaria que todos fizessem a concordância. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, sabemos que é o Senhor que está no controle de tudo. Sabemos também que o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Nós oramos agora pela vovó Dilva, que está lá no hospital. Te peço, Senhor, sabedoria para os médicos, assim como para todos que estão lá. Traga paz no coração de todos os familiares, Senhor. Também oro por quem está passando por alguma necessidade, uma enfermidade. Você que está me ouvindo também, comece a pensar nessa pessoa. Pense nela e ore por ela também. Porque nós temos que orar um pelos outros, sem cessar. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?